Hashtag na PUC Minas. Conheça a história daqueles que constroem a universidade. Tempo Clima promove o ciclo de debates Clima, Terra e Sociedade. No estúdio, recebemos o coordenador do Centro de Climatologia para contar mais sobre as ações desenvolvidas pelo projeto. PUC Minas realiza a 17ª edição do Mini-ONU e traz alunos do ensino médio de todo o Brasil. Recebemos também no programa a aluna de Relações Internacionais que foi secretária-geral da simulação. Hoje é terça-feira, 18 de outubro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Terça-feira é dia de Hashtag na PUC Minas. Hoje a história que você vai conhecer é a do Lucas Vinícius. Veja só. Tem esse meu segundo dia, mas pra mim tá parecendo ótimo, porque o pessoal muito amigo, muita amizade boa que eu tô fazendo aqui, muitos conselhos bons que eu tô tendo aqui também. E vou quero crescer aqui, fazer minha faculdade aqui, que é meu sonho, realizar esse sonho e fazer uma faculdade boa aqui na PUC. Eu quero fazer publicidade, que é meu sonho. Hoje eu cuido do setor de refrigeração da PUC, né? Eu sou auxiliar do técnico, né? Então tudo que o técnico manda, eu tenho que estar ajudando ele também. Eu tenho uma irmã que trabalha aqui, eu me inspirei muito nela, que é uma menina esforçada e sempre falou bem da PUC. Graças a Deus hoje eu estou aqui também nessa linda empresa. Um tema muito discutido nos últimos anos e principalmente no século XXI é o futuro ambiental do planeta. Junto a isso, está o debate do melhor uso das novas tecnologias a favor do meio ambiente. Pensando nisso, o Centro de Climatologia da PUC Minas Contagem, o Tempo Clima, organizou um ciclo de debates a respeito do assunto na manhã de hoje. E o repórter Rafael Brasileiro traz mais informações. As mudanças climáticas são um assunto bem discutido nos dias de hoje. Mas quais as implicações práticas em nossas vidas? É o que o circuito de palestra Clima, Terra e Sociedade tenta esclarecer. O principal objetivo do evento é levar ao conhecimento da comunidade, da sociedade, o Centro de Climatologia que nós temos aqui na PUC, que é o Tempo Clima. Então nós pensamos em promover um ciclo de palestras que começou no dia 6 de outubro e hoje nós temos, dando continuidade ao ciclo de palestra, mas a questão da climatologia quanto aos impactos na agricultura. Em eventos desta natureza, normalmente servem para promover um debate na comunidade acadêmica e também na sociedade externa acerca de questões que estão na ordem do dia, né? Nós temos aí uma questão ambiental que nós não podemos deixar para depois, reflexões do tipo qual o risco a que nós estamos submetidos, quais são os tipos de intempéries que passam por nossas localidades, por nossa sociedade. De certa forma, esses eventos servem em especial para promover um debate transdisciplinar. Uma grande consequência das mudanças no clima é o impacto na agricultura. E muitas medidas são necessárias para evitar problemas. Medidas, hoje em dia a gente pensa muito não em tomar medidas para evitar, mas para adaptar, né? É mais na questão de adaptação. A gente sabe que as mudanças climáticas estão acontecendo, que elas vão ter um impacto na agricultura. Então, mesmo não no sentido de evitar, mas a gente já trabalha com a ideia de que elas vão acontecer, que a gente tem que tomar medidas para se adaptar a essas mudanças climáticas e diminuir o risco que elas podem trazer. Hoje em dia a gente tem criado um mecanismo de incorporar variabilidade climática, mudanças climáticas dentro do programa de extensão rural. E a extensão rural, ela geralmente trabalha acoplada, pelo menos nos Estados Unidos, com a universidade. Então é um vínculo que é importante, né, para transferir esse conhecimento e transferir essas medidas de mitigação dos riscos para a sociedade através da universidade, com certeza. E os profissionais que estão se formando hoje, quem está estudando aqui hoje, vai ser o profissional que vai lidar com esse problema mais do que a gente. Então é importante que eles tenham bom conhecimento e que estão bem atentos a esse problema. O tema também é muito relevante para a prevenção contra desastres naturais. A questão das chuvas, do clima, da seca, são os principais
os principais desastres que acontecem no mundo estão relacionados com a questão do clima. Então, esse intercâmbio de conhecimentos, esse intercâmbio de vocações, ele é muito importante, até porque a Defesa Civil é um sistema que envolve todos os conhecimentos. Os alunos também tiveram participação importante no evento, com a oportunidade de apresentar projetos ligados ao tema. O meu projeto ele é um sensor de umidade do solo. É um projeto bem simples. Aqui eu tenho um sensor e quando ele está em uma terra seca, como aqui no exemplo, você pode ver que esse motorzinho aqui girando, ele representa uma bomba d'água. Então é como se essa bomba estivesse aguando a terra. No momento que a terra começa a ficar molhada, a bomba para de jogar água. Aí é importante esse projeto porque ele serve como uma economia de água. A gente fez a estação meteorológica que mede a temperatura, a umidade e a pressão do ambiente. Utilizando todo esse projeto que a gente fez, é possível a gente medir isso para controlar numa estufa, por exemplo. O projeto é feito no Arduino Uno, a placa aqui que a gente liga ele. E no protoboard a gente liga 2 sensores. Esse maior pega a temperatura e a pressão do ambiente. Esse deitadinho aqui atrás mede a umidade. São sensores relativamente baratos e bem fáceis de montar. E para comentar mais sobre o evento e dar mais detalhes sobre previsões meteorológicas, recebemos no estúdio hoje o Thiago Nadu, que é coordenador do Tempo Clima da PUC Minas. Boa tarde, Thiago. Seja bem-vindo ao Espaço PUC. Boa tarde, Giovana. Bom, e hoje vocês promoveram esse evento, né, esse ciclo de debates na manhã de hoje, mas quais são as outras atividades que o Tempo Clima promove? Olha, o Tempo Clima, Giovana, ele se notabiliza por ser uma referência em previsão do tempo e também no monitoramento atmosférico. E, além disso, nós temos um programa de visitas que recebe alunos de ensino fundamental e médio ao longo de todo o ano, justamente buscando um papel de desmistificar a meteorologia, os seus conceitos, como é feita a previsão. Então, é um papel social no âmbito da PUC Minas, né, que contamos então, para isso, com uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais, além dos meteorologistas, temos geógrafos, bolsistas de engenharia de energia, ciências biológicas. Somos, enfim, um laboratório de pesquisa experimental da universidade. Tiago, e o nosso planeta vem sofrendo diversas mudanças climáticas nos últimos anos, nas últimas décadas. O que vocês percebem que mudou no clima belo-horizontino? Realmente é uma questão que merece muita atenção de todos nós, afinal de contas, isso não é uma exclusividade da nossa capital de Minas Gerais, porém, de toda grande cidade, Belo Horizonte se inclui nesse rol. Nós temos umas mudanças significativas quando nós implementamos dentro do ambiente urbano as nossas vias, as nossas edificações, né? Isso, sem dúvida, tem provocado alterações significativas na temperatura do ar, a formação das famosas ilhas de calor, né, que impactam diretamente não só no desconforto do ser humano, mas também na saúde humana, né? Nós temos no período seco ondas de massas de ar seco que provocam aí verdadeiras demandas nos postos de saúde, né? As doenças respiratórias. No período chuvoso, nem precisamos mencionar, como não lembrarmos das famosas inundações, né, no nosso município, também os deslizamentos de encostas. Enfim, o ambiente urbano, Giovana, não tenha dúvida que ele é daqueles ambientes que nós podemos trabalhar, o que mais sofre as intempéries da atmosfera, os impactos dos fenômenos atmosféricos, né? Tiago, e você falou aí sobre o trabalho de vocês de tentar desmistificar a meteorologia, e uma questão que às vezes fica na cabeça de muita gente é sobre tempo e clima. É a mesma coisa? É diferente? Qual que é a diferença entre esses dois termos? Realmente, muitos fazem essa confusão e é bastante diferente. O tempo, diferente do cronológico, mas o tempo atmosférico, é aquele que remete à condição instantânea da atmosfera, ou seja, as condições atuais. Qual é a temperatura, qual a umidade do momento. Já o clima, ele é bastante diferente. Ele é aquele desenho histórico, a configuração histórica de uma determinada localidade e o comportamento dessas variáveis numa determinada época do ano. Então, o clima ele remete a um histórico de no mínimo 30 anos de dados para nós podermos afirmar
que, por exemplo, em uma determinada época chove mais, é mais frio. Então essa diferença é crucial que toda a população tenha em mente. É um dos papéis que a gente desempenha, inclusive, no próprio programa de visitas. E vocês têm algum trabalho de conscientização da população para elas entenderem que é preciso ter um cuidado com o clima, que existem certas medidas que podem ser tomadas para amenizar todo esse impacto que a gente vem causando no meio ambiente? Sem dúvida. Inclusive nós ressaltamos lá, né, nesse evento que nós vivemos numa sociedade de risco, né? E essa sociedade de risco, muitas vezes, são confundidos conceitos como, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, que é algo que está à nossa volta a todo instante, com desenvolvimento humano, né? Então, os avanços tecnológicos, muitas vezes, eles nos apresentam novos riscos ambientais. E é muito importante essa reflexão, Giovana, acerca de qual é a nossa conduta, né? Se a gente for pensar na quantidade de resíduos sólidos que nós geramos no nosso dia a dia, isso tudo gera um efeito em cascata. Afinal de contas, nós vivemos num sistema que é o famoso sistema Terra, né? E precisamos cuidar melhor da nossa casa. Lá no Tempo Clima, eu vou te dar um exemplo, nossa equipe já não utiliza mais nenhum tipo de descartável. Nós temos cada um a sua caneca e a gente procura difundir esse tipo de conduta, de prática diária, para que nós possamos ter um lugar melhor para vivermos, né? E, sem dúvida, nós temos essa consciência, essa sensibilidade de transmitir esses valores para os nossos visitantes, os nossos bolsistas, os nossos alunos, e tem tudo a ver com a missão da nossa universidade, inclusive, né, de formar pessoas preocupadas com o ser humano. E quando eu me preocupo com o ser humano, logicamente eu estou falando da nossa casa, né, que é o nosso planeta, né, que tem que estar muito bem cuidado, não só para a nossa geração, mas como para as futuras também. Com certeza, Thiago. Bom, e para finalizar, tá chegando esse período de chuva, final do ano, vocês têm desenvolvido um trabalho junto da Defesa Civil, né? O que vocês estão fazendo? Como que pode ajudar a população nessa época que está chegando? Sim, o nosso papel no âmbito da Defesa Civil do município de Belo Horizonte é a composição de um sistema bem mais amplo, que é o sistema de defesa civil e de defesa social. E nós emitimos diariamente, de acordo com a variabilidade do tempo atmosférico, alertas de chuva, de tempestade severa, de umidades baixas. E esses alertas são disseminados nas estruturas do município até chegar na população que está ali naquela área de risco. E aí diversas medidas e decisões são tomadas, como, por exemplo, retirada de moradores de áreas com risco de inundação, as próprias placas, né, que estão implantadas em diversas avenidas que sofrem inundação. Todas essas são ações que integram um sistema de defesa civil, e o Tempo Clima dá a sua contribuição com a previsão do tempo diária, a atualização dessa previsão de maneira contínua, para que, por exemplo, as estruturas de prevenção possam ter uma assertividade maior ao atuar nas áreas de risco. Então, basicamente, essas informações são disseminadas via SMS, via as redes sociais também, na própria prefeitura aí do Tempo Clima, e é um trabalho que nos orgulha muito. Inclusive, em 2013, a prefeitura recebeu um prêmio da ONU, que é o Prêmio Sasakawa, que conferiu ao município a resiliência urbana. Naquele ano, então, BH foi considerada um município resiliente, ou seja, aquele município que consegue se recuperar com mais agilidade de uma catástrofe. E, sem dúvida, nós temos muito orgulho de participar desse esforço. Bom, Thiago, muito obrigada pela participação. Queria parabenizar o trabalho que vocês têm desenvolvido. Realmente, Belo Horizonte tem sido uma cidade mais segura nessas épocas, graças ao trabalho de vocês, da Defesa Civil. Então, seja sempre bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigada. Eu que agradeço. No próximo bloco, você vai saber mais sobre o evento que movimenta alunos do ensino médio em todo o Brasil. É o Mini-ONU. No estúdio, recebemos a aluna de Relações Internacionais, Carolina Fernandino, que foi a secretária-geral na simulação deste ano. Não saia daí, nós voltamos já já. O Espaço PUC está de volta. A PUC Minas sediou na última semana a 17ª edição do Mini-ONU.
Todos os anos, a universidade promove um evento que simula debates que acontecem nas Nações Unidas. Durante os 4 dias de simulação, alunos do ensino médio se transformam em representantes de diversas nações do mundo. Eles debatem questões atuais e históricas, que também são temas dos encontros promovidos pela ONU. Veja só. O Mini-ONU é a maior simulação intercolegial das Nações Unidas na América Latina. Entre os dias 12 e 15 de outubro, participaram do evento mais de 900 estudantes do ensino médio, dos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Maranhão e Minas Gerais. Além deles, também participaram mais de 200 alunos dos cursos de Relações Internacionais, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Psicologia da PUC Minas. Foram realizados 19 comitês de temas variados, um deles em inglês, outro em francês e um terceiro em espanhol. Dentre os debates promovidos, discussões atuais, como a crise de refugiados na Europa e importantes resoluções do passado, como o Congresso de Viena, sediado na Áustria no início do século XIX. E para comentar um pouco mais sobre o Mini-ONU 2016, a gente recebe aqui no estúdio a Carolina Fernandino, que foi secretária-geral da simulação desse ano. Carolina, boa tarde, bem-vinda ao programa. Conta pra gente, de um modo geral, como que funciona a organização do Mini-ONU, porque ela começa muito antes do que a gente imagina, né? Sim, acaba o 17º Mini-ONU, já inicia o 18º. Então, o primeiro passo é eleição do secretário-geral e depois abre o edital para selecionar os futuros comitês. Cada comitê, ele é selecionado pela coordenação e ele é proposto pelos próprios futuros diretores. Então, uma vez o projeto do comitê aprovado, o aluno, que ele tem que ter sido voluntário, depois diretor assistente, para depois ser diretor, né, para adquirir todas as experiências, todas as perspectivas do projeto. E no início do ano iniciam os trabalhos, e o evento acontece em outubro, né, só para situar. No início do ano seguinte começam os trabalhos e aí seleciona os diretores assistentes. Os diretores assistentes, eles auxiliam os diretores. E durante o ano inteiro a gente promove treinamentos, nós da comissão organizadora promovemos treinamentos, e esses treinamentos é para preparar os diretores, os voluntários, os assistentes a liderar o comitê deles. E aí chega em agosto, seleciona os voluntários e em outubro acontece o evento. E qual que é a importância da simulação para os alunos especificamente de Relações Internacionais? Olha, eu acredito que é muito importante no sentido de que a gente pode se situar acerca de questões que às vezes a gente nem sabia. Então, além de abordar questões do passado, comitês históricos, a gente também simula situações do presente, né, que nem citou a crise dos refugiados na Europa. E também tem comitês futuristas. E esses comitês futuristas são projeções das coisas que podem acontecer. E aí é muito interessante porque o projeto ele tem uma extensão, uma proposta pedagógica muito interessante, porque tem os alunos de Relações Internacionais, tem os alunos de Psicologia, Comunicação e Jornalismo. Então, cada cargo que o aluno exerce, seja aluno de Relações Internacionais, seja aluno do Comitê de Imprensa, que também está presente, ou seja, os alunos de Psicologia, eles podem exercer na prática o que eles pretendem exercer no futuro, quando eles formarem. Então, eu acredito que é uma proposta pedagógica e também serve para os delegados, né, que são os alunos de ensino médio que vêm do Brasil inteiro e eles aprendem muito, uns com os outros, né? Carolina, você agora está encerrando o seu ciclo dentro do Mini-ONU, está se formando agora em Relações Internacionais e já viveu todas as 4 etapas, como você falou. Já foi voluntária, diretora assistente, diretora e agora secretária-geral. O que você pode falar dos principais desafios enfrentados e também que conselhos você pode dar para o pessoal que está buscando essa trajetória que você está concluindo agora? O que eu posso dizer é saia da zona de conforto. Porque quando eu fui voluntária, eu era muito tímida. E eu fui conhecer o Mini-ONU quando eu fui voluntária. E foi uma experiência incrível e eu tive a oportunidade de crescer muito. Então, eu acho que o mais importante, seja para qualquer pessoa que participa, diretor, voluntário, assistente, secretário-geral, delegado, o pessoal da imprensa, da psicologia, eu acho que o mais importante é não ter medo de ter medo
e sair da zona de conforto. Carolina, muito obrigado. Parabéns pela participação no Miniono. Foi um evento muito bacana. Seja sempre muito bem-vinda aqui no programa. Muito obrigada. E o Espaço PUC fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã a gente volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigada pela companhia e até lá!